Olá, meus amados e amadas. A minha saudação a você em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 17 de fevereiro de 2025, segunda-feira. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Quero te abençoar em nome de Jesus. Nosso texto é Isaías capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém? É a visão de Isaías, do ano que morreu o rei Uzias. Ele tem uma visão extraordinária com Deus. E aqui no versículo 5, Isaías vai declarar assim os seus sentimentos, o seu entendimento diante da revelação, diante da presença de Deus, diante do Eterno. E o versículo 5 começa, Isaías fazendo essa afirmação: então disse eu: ai de mim, estou perdido. Por que Isaías disse isso? Isaías entende que está na presença de Deus. E a presença de Deus é coisa séria. Então o profeta ele vai apresentar esse sentimento de temor a Deus. Ele está vendo Deus. E há um sentimento de temor no seu coração. Tem gente aí que diz que viu Deus e está falando com Deus e a sua vida não muda. Então não está falando com Deus não. Você está falando com ele mesmo, tá certo? Com o outro. Então Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque ele está vendo Deus está falando com ele. Então o profeta vai fazer essa exclamação. Isso é muito interessante, porque a compreensão que o profeta tem, ele é acostumado a falar com Deus, ele já é profeta, tá certo? Ele não está sendo gerado profeta aqui, ele já é profeta, mas nesse momento extraordinário de Deus, ele com essa visão, ele disse: eu estou perdido. E a razão pela qual o profeta diz que está perdido é porque ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Portanto, Isaías, a razão dele dizer que está perdido é porque ele reconhece que ele é uma pessoa pecadora. Olha, amado, se você não se concebe nem se reconhece como alguém pecador, como alguém que tem falha, como alguém que está errado, jamais você vai se voltar para Deus, porque você vai achar que está tudo certo. Isaías, ele diz: olha, meus lábios são impuros, eu sou imperfeito. Há uma imperfeição em mim, mediante a grandeza, a espetacularidade que é a excelência da glória de Deus. Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece seu pecado. O que você precisa fazer hoje, meu querido, para ser abençoado? Estou aqui fazendo exercício para as mãos, certo? Amém. O que você precisa reconhecer isso? Fica aí cheio de orgulho, vaidade, eu sou o cara. É o cara de pau. Me desculpe, tá certo? Isto, a maioria dos seres humanos na atualidade, e desde que Jesus veio, você vê tantas guerras, tantas coisas, né? Tanta gente matando uns aos outros. Então a maioria dos seres humanos, eles não têm essa percepção. Às vezes são pessoas boas de coração, fazem o bem. E fazer o bem deveria ser de todos nós, independente. Mas mesmo sendo pessoas boas, se acham em si mesmo, não se reconhecem como pecadores. Isaías diz lá em Romanos 6, acho que é 6, 23, se eu estiver enganado com o texto, eu vou afirmar só o que o texto diz. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A referência realmente não estou lembrado, tá certo? Mas é em Romanos. Então, o que Isaías reconhece é que ele é uma pessoa imperfeita diante da grandeza de Deus. Amém? Nós precisamos pensar nisso, querido. Olha, ali é o contexto de Israel. Judá está pecando e o profeta tem uma visão de Deus e ele fica e diz: eu sou um homem impuro. Deixa eu citar aqui João, capítulo 1, versículo 29 e 30, que João Batista diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque era primeiro do que eu. Ou seja, João Batista diz: esse aí é o Cristo. Ele está presente, nasceu, o Cristo que nasceu virginal, mas João Batista, como profeta, reconhece que ele existia antes dele, antes da eternidade.
Então você precisa saber que existe um Deus eterno. Naquele contexto, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e estava aqui revelado, citei um texto do Novo Testamento revelado em Jesus Cristo, tá certo? Mas Isaías reconhece que ele é um homem perfeito, e ele vai continuar dizendo: habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele reconhece a pecaminosidade de toda a nação de Israel, que é representada por Judá naquele contexto. Olha, o profeta ele tem essa incumbência, mas o profeta ele é um homem como qualquer outro. Eu sou o profeta de Deus, estou falando para você nesta palavra, através da palavra de Deus revelada, porque é o Espírito de Deus que confirma no coração de quem crê. Então, estou falando essa palavra para você hoje como palavra profética, através da Bíblia. Isaías denunciou aqui toda a nação e disse: olha, eu moro no meio de um povo de impuros lábios. Não há ninguém perfeito aqui, não. Só tem pecador nesse lugar. Amém? E eu vou dizer para você, querido, a nossa pátria amada Brasil, assim, a grande maioria, mas a grande maioria mesmo, está mergulhada no pecado, da idolatria, da devassidão, da imoralidade, da mentira, né, de tudo isso. Mas graças a Deus que existem cristãos. Olha, eu sou pecador igual a você. Sabe qual é assim, a diferença? Não é em mim como ser humano. Eu, como ser humano, sou um reles mortal como você. Mas pela graça de Deus eu entendi a revelação do Senhor. E tem coisas que eu não faço por causa de que Deus é o meu Deus, em Jesus Cristo. Então a pátria do Brasil, assim como Israel naquele contexto, está mergulhada no pecado. Isso inclui as maiores autoridades, né? A gente começa do poder legislativo, passa pelo executivo e judiciário e vai descendo, igual a música do carnaval aí, né? Vai descendo, e aí é outra desgraça, né? É a festa da carne. Mas é isso. O Brasil, meu querido, está a maioria, e a grande maioria, está nessa condição de pecado. E eu estou aqui falando, se você ouvir, você precisa entender que você é pecador e você precisa de Jesus Cristo, tá certo? E aí o profeta vai dizer: e os meus olhos viram o rei. Ora, Isaías tem uma visão de Jesus Cristo. Quem é o rei? É Jesus, rei dos reis. Estabeleceu o seu reino hoje, no tempo presente, no coração de quem crê. Esse reino está estabelecido no coração de quem crê. Amém? Isso é uma dimensão espiritual. Deixa eu dizer para você, vou repetir o que eu já disse anteriormente. A condição espiritual ela é mais real do que o material. Olha, isso aqui se acaba. Um dia desse explodiu no bolso de uma mulher aí, eu vi a reportagem, foi uma maior confusão. O material é menos real do que o espiritual. Então, estou dizendo para você, Isaías, ele disse: meus olhos viram o rei. E por conta disso ele fica apavorado. Ele disse: eu sou um homem pecador e vi o rei. Esse rei é Jesus, tá certo? Então, o profeta, ele se considera indigno de falar com o Senhor. Ou, quem sabe, até em nome do Senhor. Olha, é uma responsabilidade tão grande. Antes de eu fazer esse vídeo aqui para você, eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque a tua palavra é santo, tu és um Deus santo, me ajuda, Senhor. E se eu falar de mim, desconsidere, Senhor, não leve em conta, sem misericórdia. Porque, amado, Deus é tremendo, tá certo? Estou dizendo essa palavra para você porque o profeta, ele reconhecia isso. Ele é um homem, ele se reconhece pecador, habita no meio de uma nação que está pecando. Judá estava idolatrando, adorando todo tipo de Deus, tá certo? Deixa eu citar aqui Êxodo capítulo 4, versículo 10, que disse assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés está, quando Deus fala com ele, ele diz: eu não sou ninguém não, Senhor, sei nem falar, sei nem me expressar, tá certo? Mas Deus pega pessoas que não sabem se expressar, ele dá a qualificação espiritual, porque ele qualificou Moisés para retirar o povo do Egito. É assim que Deus faz. Ele pega o que sabe e, pelo seu orgulho, é rebaixado, e pega os humildes e é exaltado, porque Deus, diz Tiago, que Deus, ele exalta o humilde e ele derrota o, assim, soberbo. Que você possa ter
capacidade de compreender que você precisa de Deus, que você precisa se reconhecer como uma pessoa pecadora e você precisa de Jesus Cristo, a revelação de Deus nos tempos de hoje, tá certo? E o texto vai terminar dizendo assim: o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é uma alusão ao Deus de Israel, aquele Deus que não perde batalha. Deus não perde batalha. Quando o povo de Israel está aqui sendo derrotado, é porque ele abandonou Deus. Olha, você sem Deus, a batalha está perdida. E eu não estou falando de coisas presentes só, não. Coisa presente, nós estamos sujeitos às intempéries que o mundo oferece, o que a nossa lei, que às vezes não tem mais lei, nós temos injustiça no Brasil. Todo mundo está sujeito a isso. Agora, há uma diferença dos que são presos porque estão roubando, dos que são presos porque estão falando a verdade. Isso é uma diferença, tá certo? Estou dizendo para você, mas quando Isaías diz o Senhor dos Exércitos, ele está reconhecendo a grandeza desse Deus. Amém? E como Isaías tem essa visão para ajudar naquele contexto, era o futuro para ajudar, porque Judá ia ser levado cativo, era Deus que estava falando, mas também esse Deus fala para mim e para você hoje, tá certo? Através de Jesus Cristo, tá bom? Eu vou citar João 8:58, onde Jesus diz assim: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Glória a Deus. É a revelação de Deus em Jesus Cristo. Isso aqui foi um contexto onde os religiosos, fariseus, estavam ignorando Jesus, achando que são melhor, porque os religiosos se acham melhor do que Deus, se colocam acima de Deus, se colocam acima da palavra de Deus, não se reconhecem como pecadores, não se arrependem. E não estão salvos, porque não se arrependem. Então, Jesus aqui diz que ele é Deus. Antes de Abraão ser, ele é, porque o pessoal estava crendo em Abraão. Hoje você crê em Maria, São Francisco, Padre Cícero do Juazeiro, que eu estou no Ceará, né? Nosso Senhor do Bonfim na Bahia, São Sebastião no Rio de Janeiro, e por aí vai. Você crê em tudo isso e você não consegue enxergar o Deus de toda glória revelado em Jesus Cristo. Isaías ele diz, olha, eu sou pecador. No dia que você reconhecer-se como uma pessoa pecadora e que você precisa de Cristo, você vai se arrepender, você vai crer e você vai ter uma intimidade maior com Deus. Eu te garanto isso pela palavra de Deus e pela minha própria experiência de vida, que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, revelou-se e me fez entender. Amém, querido? Portanto, aqui Isaías ele vai fazer essa declaração, que ele é um homem que habita um povo de impuro lábio e que também ele é um homem pecador. Por isso, querido, estou te recomendando, te ensinando, você precisa se voltar para Cristo, reconhecer o seu pecado, arrepender-se e crer em Jesus. Amém? Deus te abençoe. Isso aqui é a canção da independência do Brasil, que não estamos independentes tão assim, mas vamos retornar, porque Deus é bom, justo e fiel. Deus te abençoe a tua casa, abençoe a nossa pátria amada Brasil. Amém.